Pastor Jefferson, essa questão do lar, vamos falar desse assunto do lar. A gente sabe, cara, que como o inimigo ele tenta destruir famílias, né? Porque imagina, se ele destrói ali um casamento, ele está destruindo as duas pessoas, Sim, né? E destrói os filhos sim, também. E as futuras gerações. Então, a gente sabe disso, todo mundo sabe. Que uma das estratégias do adversário é a família. A família é a base da sociedade. Então, uma família bem estruturada, filhos estruturados, uma família destruída, infelizmente é isso. E essa questão, a gente está falando da igreja viva, mas vamos falar de oração no lar, momento da palavra no lar, com a família, os filhos. Isso é importante também, porque se a gente for depender só de uma vez por semana, meu é irmão, pouco. É assim, Fábio. Meu ponto de vista é que a igreja, ela precisa ser estendida para o lar, né? Então, o primeiro, meu primeiro pastor me disse o seguinte, ó, o seu primeiro rebanho, Jefferson, é o seu lar, né? Então uhum, você vai ter que cuidar do seu lar. O pastor Nauman citou aqui que era o horário que ele tinha, né? Uma forma que ele encontrou, e é mais ou sim, menos por aí. Se você não influenciar ela, Sim, né, o teu filho, alguém vai influenciar. com certeza. uhum, Só que esse alguém ele pode ter um interesse contraditório, ele não tem amor. Sim, E aí ele vai prejudicar e depois como é que se recupera, né? Isso é muito comum a gente ouvir esse tipo de histórias, né? Que se você não dá assistência, você abre a concorrência. sim, Então, se você não dá o suporte, se a igreja não está preparada, né? A própria pessoa não tem o hábito dentro de casa, quem faz o ambiente são as pessoas, sim. né? Nós somos uma média das 6 pessoas que a gente mais convive. convive. Hoje os mentores, os coaches falam muito isso, mas minha avó me ensinou isso lá em 1980 alguma coisa, assim, me diga com quem tu andas que eu É, te direis quem é. Na verdade, eu estava dizendo a mesma coisa que eles É, falam hoje, sim, né? Então, seja seletivo com quem você anda. Se você andar, falar de um tal assunto, daqui a pouco você tá falando também. sim, E eu acho que vem aí uma grande necessidade, né? Da igreja estar preparada, porque tem um dado, Fábio, que é científico até, que até o início do século as pessoas morriam pelas pandemias, uhum, tuberculose, enfim. Depois, desde 1900 e no comecinho lá, né, que desenvolveram a penicilina, papá, a causa principal de morte são as doenças cardiovasculares. sim. E eu lembro que quando eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo na indústria farmacêutica, e lá no início do século, eu ouvia os indicadores de que, olha, daqui 30 anos, o que vai mais matar no mundo vão ser as doenças psicossomáticas, né? E aí você fala, poxa, mas como assim? Porque a doença cardíaca, o pessoal vai ficar mais saudável, o pessoal vai tomar remédio, vai viver mais, tal, tal, tal. E aí não vai doer, né? Não vai morrer tanto como morria pessoas com 40, 45 anos infartando. O diagnóstico não era tão bom, enfim. E aí você vê hoje, né, passado aí quase 20 anos que eu tive acesso a esse dado, Tá se confirmando. está se confirmando, pastor. A gente conversou numa reunião, que foi Sim, muito boa aquela reunião, sim, inclusive. É, aprendi muito com isso. E que não vai ter, eu vou ousar dizer, Fábio, que se em 15 anos a gente não estiver bem preparado, não vai ter igreja para caber o povo que vai demandar. Porque sim. a própria agência que regula, né, a saúde no Brasil, ela já reconhece, dentro de 7 saúdes, a saúde espiritual. uhum. Então é muito comum Eu, hoje. eu, eu, eu compartilhei um vídeo há um tempo atrás nas minhas redes sociais, o poder da oração, mas não é o espiritual. Se você pesquisar no YouTube aí, alguma rede social, o que a oração ela causa na pessoa. Sim, Não é espiritualmente que eu estou sim, falando, sim, sim. não. Tem um É no médico no organismo. organismo. Sim, Ele explica quando você ora o que é que acontece com o seu corpo. O que é essa fé, A substância que ele substância desenvolve. que libera dentro de você, o sim. impacto que ele causa na sua E saúde. começa no Exatamente. cérebro, né? É só o fato de você orar. Não estou falando da parte espiritual. Sim, É outra coisa espiritual. Você Mas está entendendo como é é que é o interessante. negócio? sim. Muito interessante. Eu penso assim, que a gente tem que avançar, né? A igreja
ela tem um papel estratégico, né, de atrair essas pessoas, de falar, né, do que, assim como que os milagres não aconteciam só no tempo de Jesus, Uhum. não. Não, Né, acontece Deus até sempre se hoje. fez presente. Sim. O Eu Sou está aqui, ele está ouvindo, está assistindo a gente aqui, ele está no Amém. culto. Então, a gente tem que aproveitar e a gente tem que se preparar.